Boa noite, alunos dos segundos anos F e G, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa live de Biologia de Revisão. Vamos começar, vamos revisar alguns assuntos, alguns tópicos que vão ser cobrados na avaliação de Biologia de vocês na semana que vem. Então vamos lá iniciar a nossa revisão de Biologia. Vou aguardar um pouquinho os demais colegas entrarem para a gente começar a nossa revisão. Boa noite, Letícia, Maria Eduarda Félix, Luana. Boa noite, Luana, bem-vinda. Ítalo Flávio. Vocês estão bem? Tudo certo? Tranquilos? Boa noite, Ítalo. Tranquilo, né, Ítalo? Deixa eu avisar que a gente já começou aqui no grupo. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Também, Luana, muitas saudades, viu, da escola. A aula presencial é outra coisa, né? Insubstituível. Deixa eu mandar aqui no segundo F. Mandei só no segundo G. Pronto. Boa noite, Anne e Gabriele. Que bom, Ítalo. Que bom que vocês estão bem. Ariane, bem-vinda, Ariane. Boa noite, Ariane Sintra. Vamos começar então, pessoal? Eu vou começar com vocês mesmo. Eric Alan, boa noite, bem-vindo. Eu vou começar com vocês que já estão aqui. Se eu for esperar os colegas de vocês entrarem, enrola muito, né? Bom, antes da gente começar a revisão, na verdade é uma correção, né? Boa noite, Carol. É uma correção de algumas questões da lista da ficha de revisão que eu coloquei ontem para vocês. Vocês viram que eu coloquei... Foi a primeira vez que eu coloquei bastante questões, né? Dessa vez eu coloquei 12 questões para vocês. Por que eu coloquei 12 questões? Porque eu tentei sintetizar o que era mais importante, porque o conteúdo que vai cair na avaliação de vocês começa lá nos anelídeos, né? Então são anelídeos, nemateumintos, que são, né, as lombrigas, como vocês já viram. Aí vem a parte de introdução aos cordados, né, os cordados de forma geral. Depois aves e mamíferos, porque vocês viram peixes, aves e mamíferos. Então eu tive que sintetizar essa quantidade de conteúdos numa lista só. Só que quase todas as questões, se eu não me engano, são questões de marcar X, tá? Então vocês resolvem rapidinho. Daí, para facilitar e também para dar uma revisão em cima dessa lista, na aula de revisão de hoje, né, a nossa última aula do ano, ao vivo, né, porque semana que vem vocês já fazem prova, e aí quem terminar as provas, terminar a redação e não ficar de recuperação já vai estar de férias, né? Então essa é a nossa última aula ao vivo, tá, pessoal? Infelizmente, mas tomara que a gente volte ano que vem, né? Vamos aguardar aí as novidades. Bom, então, deixa eu revisar aqui rapidamente com vocês um outro ponto, que é o seguinte: tiveram alguns alunos que perguntaram para mim quais os conteúdos que vão ser avaliados na prova da semana que vem. Então, são aqueles conteúdos que começaram a ser dados no dia 21 de outubro, tá? Começou aqui, ó, tô até com o GR8 aberto aqui. Eu vou ler o nome que está aqui das aulas para vocês, quando forem revisar, não deixarem de fora nenhum conteúdo, tá? Então, quando a gente começou a parte 2 do terceiro ciclo, lá no dia 21 de outubro, 21/10, nós estudamos os filos nemateumintos e anelídeos. Depois, a introdução ao filo dos cordados. Depois, o filo cordados, a classe dos peixes. E, por último, as aves e mamíferos, tá bom? Então, essa lista de revisão que eu coloquei essa semana tem esses conteúdos aí.
Vamos começar então com a número 1. Eu vou virar a câmera aqui, que a gente vai ter que ler a questão aqui na tela, tá bom? Vocês estão enxergando bem aí o que está na tela? Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Confirme aí, por favor, se vocês estão enxergando bem. Então, essa foi a ficha de ontem, ó, dia 18 de novembro de 2020, que eu coloquei aí para vocês. E vamos aqui para o nosso, então, primeiro exercício para a gente corrigi-lo e entender qual que é aí o que está pedindo, né? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ler junto comigo. Então, vamos lá. Ó, na questão número 1 fala assim: nos quadrinhos a seguir, o personagem Garfield questiona a relevância ecológica do animal representado à direita. Então, aqui tem uma charge do Garfield, aquele gato que todo mundo conhece. Vamos ler a charge juntos aqui. Ó. Ele fala assim: você vive debaixo da terra e come porcarias? É isso aí, responde, né, esse animal. O que faz para conseguir comida? Aí ele responde: cavo. Isso não é muito glamouroso, mas é assim que ganho a sujeira de cada dia. Então tá aí uma charge com Garfield para vocês, para contextualizar aí a questão. Daí dentro desse raciocínio, a questão fala assim: vou corrigir as mais difíceis, tá, pessoal? Não vou corrigir a lista inteira, não vou corrigir as mais difíceis. Assinale a alternativa que descreve corretamente os aspectos zoológicos e ecológicos referentes a esse animal. Que animal, segundo ano? O animal que o Garfield está conversando com ele, tá? Então vamos ver aqui a letra A. Letra A fala assim: as minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos. Possuem corpo celomado e segmentado. Convertem os detritos ingeridos em matéria orgânica e melhoram o arejamento do solo. Corretíssima essa alternativa, né? A letra A está com grande chance aí de ser a correta. Vamos ver as outras? Então vamos deixar aqui já como teoricamente a correta. Vamos ver se as outras têm alguma coisa errada, né? Vamos ver a letra B. As cobras cegas são vertebrados do filo dos anelídeos. E preciso nem continuar de ler. Já vi que está errada. Por quê? As cobras cegas, pessoal, elas são anfíbios. E se elas são vertebrados, como que elas vão pertencer ao filo dos anelídeos? O filo dos anelídeos é o filo das minhocas, né? Então é impossível ela pertencer ao filo dos anelídeos. Nem vou ler o resto aqui porque já está errado. Letra C. As cobras cegas são invertebrados do filo dos cordados. Errado, né? Porque, primeiro, elas não são invertebradas. Se elas são do filo dos cordados, o que é uma verdade, como que elas vão ser invertebradas? Possuem corpo celomado e não segmentado e são capazes de controlar ervas daninhas, pois consomem suas raízes. Bom, o erro aqui é que elas são invertebradas, não são. D. As minhocas são invertebradas do filo dos anelídeos. Até aí tudo bem. Possuem pseudoceloma e reprodução assexuada. São predadoras de pragas agrícolas e melhoram o arejamento do solo. Qual que é o erro dessa alternativa? As minhocas, né, que são do filo dos anelídeos, pessoal, elas não possuem pseudoceloma. Quem que possui pseudoceloma? Vamos ver quem lembra. Quem que possui pseudoceloma? Pseudoceloma, no filo dos animais, o único filo que é pseudocelomado é o filo dos nemateumintos. Então, o filo das lombrigas, lembra dos nemateumintos? Das lombrigas lá, aquele filo, eles são pseudocelomados. O restante ou é acelomado ou é celomado. Então, o caso das minhocas aqui, ó, elas não são pseudocelomadas, elas são celomadas. Então, a D também está errada. Vamos ver, então aqui só tem até a D. Então a correta da número 1 aí é a letra A. Número 1, a letra A, correta. Alguma dúvida na questão número 1? Podemos continuar? Esperar a resposta de vocês aí, ver se vocês ainda estão aí. Alguma dúvida na número 1? Em personas.
Deixa eu dar oi para quem chegou agora. Bem-vindos, meninos e meninas. Tudo certo? Bom, da número 1, então, eu vou pular aqui para número... Ah, não, a 3 é fácil. Deixa eu ver aqui qual outra questão. Eu vou corrigir as mais difíceis com vocês. Deixa eu ver aqui. A número 4. Vamos para a número 4? Então, da número 1, quem está aí com a ficha, vamos para a número 4, tá? Questão número 4. Vou diminuir isso aqui. Questão número 4. Aqui, vamos para o número 4, então. As outras duas que eu pulei são tranquilas, tá? Por isso que eu pulei elas. Ítalo, a número 1 é a letra A. Entendeu por quê, né? A letra A. Vamos para o número 4 aqui, então. A número 4, boa noite, Lara, bem-vinda. A número 4 fala assim: as verminoses formam um grupo de doenças causadas por vermes parasitas que se instalam no organismo. São causadas especialmente pela falta de saneamento básico e hábitos de higiene, tá? Os vermes geralmente se alojam nos intestinos, mas podem abrigar-se também em órgãos como fígado, pulmões e cérebro, né? A gente sabe que isso pode ocorrer. Algumas das verminoses mais comuns são a ancilostomose, que é causada por um nematelminto, uma infecção intestinal causada por nematóides e a teníase, provocada pela presença da forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata no intestino delgado do homem. Lembrando, pessoal, que a Taenia, uma coisa importante aqui, ó, já que eu estou revisando em cima das questões. Nós trabalhamos plateumintos, lembram? O filho dos plateumintos? Não confundam plateuminto com nematelminto. Nematelminto, eles são pseudocelomados, muitos deles são parasitas, tá? Já os plateumintos são acelomados, eles não possuem celoma, tá? E eles são triblásticos, como a gente já viu, e não confundam a seguinte coisa. As lombrigas, aqueles vermes lombrigas, eles são do filo dos nematóides, como a gente já viu aqui. A Taenia solium e a Taenia saginata são duas espécies de tênias, tá? A Taenia solium tem como hospedeiro intermediário o porco e a Taenia saginata a vaca. Então, você pode pegar os dois vermes se você consumir carne mal cozida ou do bovino ou do suíno que estejam contaminados com cisticercos desse verme, tá? Então, a Taenia solium, você pega ela pelo porco, pela carne de porco, e a Taenia saginata pela carne de vaca, tá? Aí tem o seguinte, as duas formas vão causar a doença conhecida como teníase, tá? Só que no caso da Taenia solium, as larvas dela podem ir parar no cérebro. Então, aquelas pessoas que têm tênia, que têm esse verme, elas não fazem o tratamento, o cisticerco dessa tênia pode cair na corrente sanguínea e ir parar no cérebro, tá? Por causa desse verme. E aí forma um monte de bolinhas chamadas de cisticerco, que são as larvas desse verme, elas se instalam no cérebro. Aí essas pessoas começam a ter crises semelhantes a uma epilepsia, a ter dores de cabeça, convulsões por causa desses vermes. Boa noite, Nair. Bem-vinda, Nair. Tudo bem, pessoal? Então vamos voltar aqui para a questão, então. Explicado isso, vamos lá. Ó, aí pergunta assim: os vermes citados no texto têm em comum a presença de... Ó, prestem muita atenção no que está sendo pedido no comando da questão. Ó, o que tem em comum entre o nematelminto, que causa essa doença, e os plateumintos aqui que causam a teníase? Vamos lá. Cavidade geral do corpo durante o desenvolvimento embrionário. Totalmente revestidos pelo mesoderma. Pessoal, se os plateumintos são acelomados, então eles não têm cavidade geral no corpo. Então não pode ser a letra A.
Os nemateumintos têm, só que nos nemateumintos, como eles são pseudocelomados, então a cavidade do corpo deles vamos lembrar lá que eu falei para vocês, ó, no pseudoceloma ele é originado tanto da mesoderme quanto da endoderme. Então a A não está correta, tá? Porque aqui só fala da mesoderme e também fala que os dois têm cavidade geral no corpo, o que não é verdade. Os plateumintos não têm, tá bom? Vamos para a letra B? 3 folhetos embrionários, correto. Os dois têm ectoderma, mesoderma e endoderma, aqui, ó, que surgem no processo de gastrulação. O que é gastrulação? Lembra quando eu mostrei para vocês, na nossa aula lá de introdução ao reino animal, que quando formavam os embriões, então, por exemplo, tinha o espermatozoide e o óvulo, né, os gametas daqueles animais, eles se juntavam, fundiam para formar um novo ser vivo. Durante o processo de desenvolvimento embrionário, lembra que aquele embrião ele começa a sofrer, a gente chama de clivagem, como se fossem dobraduras para poder especificar quais regiões vão formar o que no corpo? Então, isso é o processo de gastrulação, que é quando começa a ter alterações nesse embrião para o desenvolvimento aí de regiões específicas, tá? Então, a letra B está correta. Então, vamos voltar aqui, ó. Nós estamos na questão número 4, viu, pessoal? Da nossa ficha de atividades. Para quem chegou depois, ó, nós estamos na questão número 4 da ficha de revisão que foi postada ontem. Então, a letra B está correta, ó. 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma que surgem no processo de gastrulação. Vamos ver por que as outras estão erradas? C. Tubo digestório incompleto. Pessoal, tubo digestório incompleto, os plateumintos até têm, incompleto. Mas os nemateumintos, muitos deles têm tubo digestório completo. Então, essa aqui não pode ser, porque tem que ser o que eles têm em comum, tá? D. Sistema circulatório aberto com a hemolinfa circulando dentro e fora de vasos sanguíneos. Não, eles não têm isso em comum, sabe por quê? Alguns nemateumintos já apresentam um sistema circulatório relativamente fechado, tá? E. Túbulos de Malpighi que excretam cristais sólidos de ácido úrico, substância praticamente insolúvel em água. Pessoal, essa característica aqui, túbulos de Malpighi, elas vão estar presentes nos insetos, lá nos artrópodes. Não tem nada a ver com esses filos aqui. Então, por isso que a número 4 é a letra B, de bola, tá bom? Alguma dúvida nessa questão? Vamos ver agora qual a próxima que eu irei corrigir também, que eu estou pegando as questões um pouco mais difíceis, tá, pessoal? As mais tranquilas eu estou deixando para vocês resolverem, porque a gente aproveita e faz uma revisão aqui. Alguma dúvida, meninos? Tá tudo certo? Certeza? Deixa eu ver qual questão agora que a gente vai. Ninguém tem dúvida? Tá todo mundo entendendo tudo? Pode falar, gente, não precisa ter vergonha não. Quem tiver com alguma dúvida e tem vergonha de perguntar, manda aí na aba de perguntas aí que só o professor vê a sua pergunta. Que aí, se você tiver com vergonha, por exemplo, de colocar nos comentários, que todo mundo vai ver, manda então aí na aba de perguntas, que aí só eu vejo. E eu nem falo o seu nome não, só respondo a sua pergunta, tá? Vamos para a questão de número... Deixa eu ver... Vou escolher aqui uma mais difícil. Essa aqui é fácil. A 6 é fácil. A 7. Deixa eu ver a 7. Vamos para a questão número 7. Vamos lá. Questão número 7 da ficha. Aqui a 6 é tranquila. Vamos agora para a questão número 7. Antes da 7, deixa eu responder a 6 aqui juntamente com vocês. Ela é tranquila, mas eu vou fazer junto com vocês. A número 6 fala assim. Que é essa que tem a ver com esse texto aqui, né? O verme da Guiné pertence ao filo Nematoda. Esse filo Nematoda, pessoal, também é chamado de nemateuminto ou nematódios, é a mesma coisa, tá? Aí pergunta assim, é correto afirmar que o verme da Guiné é acelomado?
Não, pessoal, acelomado são os plateumintos. Não é o caso desse filo aqui. B, apresenta simetria radial? Não. Quem que apresenta simetria radial que a gente viu? Os poríferos, os quinidários, lembram disso? Tá? As estrelas do mar, que são outro filo mais próximo aí dos cordados. Então, não é a letra B. Letra C, é triblástico? Sim, tá correto, ele é triblástico. Vamos ver as outras. Letra D, apresenta metameria? Não. O que é metameria? Qual filo que apresenta metameria? Isso aqui é importante, ó. Pessoal, a metameria é quando eu tenho a repetição de estruturas chamadas metâmeros. Como assim, professor? Não entendi. Deixa eu pegar um exemplo aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa perto de mim que eu consigo mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar duas coisas que são o mesmo formato. Eu tenho aqui isso aqui e aí eu coloco junto isso daqui, ó. Os dois juntos. E aí eu vou repetindo, aí eu formo uma longa estrutura só com base nisso aqui, ó. Elas vão se juntando. Aí eu vou colocando outra igual a essa, depois outra igual a essa, outra igual a essa. Então eu formei uma estrutura com base em unidades que se repetem. Cada unidade dessa eu vou chamar de metâmero. E aí, cada metâmero, se o animal ele tem esses metâmeros, ele apresenta metameria. Qual filo que apresenta isso? Os anelídeos. Você já viu uma minhoca? Já viu que a minhoca, o corpo da minhoca, ela tem assim, ó, vários metâmeros. Vai repetindo as estruturas uma atrás da outra. Certo? Cada negocinho daquele é um metâmero. Então, quem tem isso não são os nematóides, são os anelídeos. Entenderam? Então, não é a letra D. E letra E, eles são deuterostômio. O que é deuterostômio mesmo? Deuterostômio é quando forma primeiro o quê? O ânus, né? A boca é formada depois. Então, os nematóides, eles não são deuterostômios, eles são protostômios. Eles formam primeiro a boca, depois formam o ânus. Em deuterostômio, quem são os únicos filos do reino animal que são deuterostômios? Os equinodermos, né, que são as estrelas do mar, e os cordados. Os outros são todos protostômios, tá? Então, a correta aqui é a letra C. A número 6, então, só pode ser a letra C. Os nematóides são triblásticos, então eles apresentam os 3 folhetos embrionários, tá bom? Vamos ver qual a próxima questão que nós vamos corrigir. Eu tinha falado a 7. Vamos para o número 7. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber a questão toda aí na tela. Aí. A número 7, pessoal, fala assim, ó. Os tunicados, que são protocordados e cordados primitivos, tais como as assídeas e os cefalocordados, tais como os anfioxos, são exemplos de... Então, está perguntando o seguinte, ó. Os tunicados e os cefalocordados, que são exemplos de cordados primitivos, eles são exemplos de quê? Então, a gente vai ver qual a alternativa que se encaixa aí. Letra A, peixes ósseos. Não, pessoal, eles não são peixes ósseos. Os peixes ósseos são um filo para frente, não são os cordados primitivos. Eles são equinodermas? Eles fazem parte do mesmo grupo das estrelas do mar? Não. Estrela do mar é do filo equinodermata, né? A gente não tem esses aí nesse filo. Letra C, cordados não vertebrados. Essa aí parece a mais correta, hein? Vamos ver as outras? Letra D, quinidários, nada a ver, né, pessoal? Quinidários é medusa, água-viva, lula, nada a ver, lula é molusco. As lulas são molusco, né? Então, os quinidários são medusas, águas-vivas, as caravelas, são todas quinidários, os corais. E o E, urodelos, não, urodelos não tem nada a ver com isso daí, urodelos está nos anfíbios. Tá bom? Então, qual que é o correto aqui? Cordados não vertebrados. E aqui vem uma coisa muito importante. Eu estou dando muita dica nessa revisão, tá? Não sei quem percebeu aí as dicas, as indiretas que o professor tá dando dicas aí para quem está prestando atenção na aula, ó.
Uma coisa muito importante, cordados. Quando eu pego o filo dos cordados, eu já falei isso para vocês numa aula ao vivo, por sinal. Lembra que a gente tem os cordados primitivos, que não possuem vértebras e nem crânio, os chamados acraniados, acraniata, e tinha os craniados. Então, os cordados não vertebrados são aqueles cordados primitivos que possuem, muitos deles possuem aquela notocorda como estrutura de sustentação presente até a fase adulta. Lembra que uma das características do filo dos cordados é justamente a presença de notocorda em algum momento da vida. Nós, seres humanos, nós tivemos essa notocorda na fase embrionária. E aí ela foi substituída pela coluna vertebral. Já esses tunicados, os cefalocordados, que são cordados primitivos, eles não são vertebrados e eles possuem como estrutura de sustentação a notocorda. Não se esqueçam disso, tá? Vamos ver aqui a próxima questão. Pessoal, dúvidas? Alguém tem dúvidas? Aqui, ó, já vou corrigir a questão número 8, que a questão número 8 traz justamente o que eu estou falando aqui, ó. Vamos ler juntos a questão número 8? Tá todo mundo acompanhando aí, pessoal, com a lista? Se tiver ok, comenta aí, por favor, que tá tudo ok, que vocês estão acompanhando. Me dá um feedback aí, por favor. Vamos fazer a 8. A 8 vai ser a nossa penúltima questão, viu? Depois de corrigir a 8, eu vou corrigir com vocês a número 10. 10? Deixa eu ver. A número 10. Aí as outras eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá bom? Então, beleza. Vamos lá para a 8, a nossa penúltima questão. Vou corrigir a 8 e mais uma a gente termina, tá bom? Rapidinho, só mais um pouquinho de paciência. Não sai aí não, viu, pessoal? Vamos terminar. Faltam duas só. Ó, a 8 fala assim: o filocordata reúne um grupo bastante diversificado de animais, os quais apresentam enorme sucesso adaptativo em termos de exploração de habitats, considerando que ocupam ambientes aquáticos, marinhos e dulcícolas, além dos mais variados ambientes terrestres, né? Apesar da prodigiosa variação de sua morfologia, ou seja, da sua forma e funcionamento, além dos hábitos e habitats, os cordadas, né, os cordata, apresentam basicamente 3 características comuns, presentes em pelo menos uma fase do seu ciclo de vida, tá? Então a perguntinha aí está falando para vocês que eles têm no mínimo 3 características em comum. Teve um colega aí que já acertou, né? Colocou aí, já acertou. Vamos lá ver? Letra A. Assinale abaixo a alternativa que traz essas 3 características. Vamos ver aqui. Letra A. Pronoto, fendas branquiais torácicas, tubo nervoso dorsal e cauda pós-anal. Nada a ver, pessoal. Primeiro que as fendas branquiais são na faringe, elas não são no tórax. Pronoto, nada a ver. Não tem nada a ver com a estrutura que a gente está trabalhando, tá? E a outra aqui, ó, que ele está falando é em relação ao tubo nervoso dorsal, tá correto? Tá, o tubo nervoso dorsal realmente ele ocorre nos cordados. E a cauda pós-anal também. Entretanto, esse pronoto aqui, ó, que seria tipo um protórax, tá? Ele é um segmento que está presente lá em alguns insetos. Não tem nada a ver com os cordados, é outro grupo. Então, por isso a gente vê que a B já está errada, porque tem esse pronoto aqui que eles não têm. Está falando que o tubo nervoso é ventral, está errado, porque o tubo nervoso é dorsal. Vamos pular para a D, né? Será por que a gente pulou para a D? Ver por que ela está errada. Notocorda, tudo bem. Fendas branquiais faringianas, ok. Tubo nervoso ventral, errou. Aqui é dorsal. E cauda pré-anal? Não, é cauda pós-anal. Então, a D está errada. Vamos para a letra E, aqui, ó. Notocorda, ok. Fendas branquiais torácicas já está errado. Tubo nervoso dorsal e cauda pós-anal. O erro dessa aqui é isso aqui, ó. As fendas branquiais são na faringe. Vamos para C? Notocorda, fendas branquiais faringianas,
tubo nervoso dorsal e cauda pós-anal. Então, a 8 é a letra C, certo? Vamos para a última questão, então, para a gente finalizar a nossa revisão. Vamos aqui para a número 10. A número 10, pessoal, a número 10, que é a última questão que a gente vai corrigir antes da gente finalizar a aula, ela vai abordar um assunto da classe dos peixes. Lembra que nós temos os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos e temos aqueles peixes sem mandíbula, que são os agnatas, que tem aquela lampreia, o peixe-bruxa, tá? Que estão dentro de um grupo que não tem mandíbula, tá? Então vamos ver agora essa questão número 10 para a gente finalizar. Vamos lá. Fala assim, ó. Os peixes cartilaginosos da classe Chondrichthyes, né, que é a classe dos tubarões e das arraias, são representados por cerca de 1.000 espécies de tubarões, arraias e quimeras, sendo que a maioria das espécies de Chondrichthyes é marinha. Por quê? Por que a maioria e não todos? Porque lembra que nós temos as arraias que elas podem ocorrer em água doce, né? Dentre esses animais, é possível verificar uma grande variedade de hábitos alimentares. O aparelho digestório dos Chondrichthyes é completo, ou seja, eles têm boca, tubo digestório e ânus, viu? E seu intestino apresenta uma importante especialização chamada de a válvula espiral. Aí ele fala o seguinte: assinale a alternativa que caracteriza corretamente essa estrutura. Qual estrutura, pessoal? A válvula espiral. Então vamos ler as alternativas para ver qual delas se encaixa corretamente na descrição dessa estrutura, tá? Vamos lá. Letra A. A área de mucosa preguiada, que concentra glândulas produtoras de enzimas digestivas? Não. Pelo próprio nome você já vê, ó, válvula. Isso aqui não está com cara de válvula, então não é a letra A. Letra B. Região de ação glandular, que remove o excesso de sais do sangue. Não, pessoal, quem faz isso não é a válvula espiral, tá? É outro órgão dos Chondrichthyes, né, no caso. Letra C. Área de compressão do alimento por ação muscular e digestão por micro-organismos. Não, isso aqui também não é a válvula em espiral. Letra D. Região relativamente curta e dilatada em que o alimento é amolecido por hidratação? Também não. Então, o que é a válvula em espiral? Letra E, ó, é uma área de absorção e de prolongamento do tempo que o alimento fica no intestino. Então, essa é a válvula em espiral, a letra E. Então, a número 10 é a letra E, tá bom? Bom, pessoal, vocês vão depois fazer aqui a número 11, que tem a ver com as aves, tá? A classe das aves, e a 12, que tem a ver com os mamíferos, que foram os dois últimos filos que nós estudamos. Então, deixa eu tirar os comentários aqui para vocês verem, ó. Aqui eu tenho, tá vendo? A número 12, a 11, e aqui depois vocês vão fazer as que faltaram, a 9... A 9 é sobre os peixes também, tá? Vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Tudo isso para vocês estudarem também. A 7 a gente já resolveu, a 6 também. A 5 eu vou deixar para vocês pensarem, uma questão de raciocínio bem interessante. Qualquer dúvida vocês me procurem, tá? Essa daqui a gente já resolveu, né? A 4. A 3 é bem tranquila. A 2 também. E a 1 a gente resolveu. Tá bom? Bom, aí vocês têm até domingo para mandar a atividade no fórum, beleza? Eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de vocês. Queria dizer que foi um prazer enorme ter dado aula para vocês esse período, por mais que tenha sido à distância, né? Algumas semanas a gente conseguia fazer a aula ao vivo, em outras semanas não. Mas o importante é que muitos aqui participaram de todas as aulas ao vivo que eu ministrei, os nomes estão anotados ali e eu fico muito feliz por isso. Dizer que eu desejo que vocês façam uma excelente semana de provas, façam com
com carinho, pessoal, para vocês não precisarem ficar de recuperação, tá bom? Desejo aí sucesso enorme para vocês. E quem sabe ano que vem, se Deus quiser, eu dou aula para vocês aí no terceiro ano, né? Não sei ainda como vai ser ano que vem, mas quem sabe aí ano que vem a gente vai estar junto de novo, no terceiro ano, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, ótima noite para vocês e ó, bom descanso. Qualquer dúvida, vocês mandem lá para mim no WhatsApp lá, tá bom? Tchau, galerinha. Com Deus.